do Evangelho de São Lucas. Faremos a partir do próximo domingo uma parada e entraremos dentro desse grande retiro espiritual, a qual a igreja nos convida a adentrar, que é o tempo da Quaresma. Durante o tempo da Quaresma e o tempo da Páscoa, nós interrompemos essa leitura sequencial feita no tempo comum, cada domingo um trecho do Evangelho de São Lucas, para retomar depois do tempo pascal. E nesses últimos 3 domingos, estamos lendo e concluindo hoje aquele que é chamado o Sermão da Planície, em São Lucas. Em São Mateus, o Sermão da Montanha. São Lucas refere-se aí a um momento em que Jesus, tendo seus discípulos diante de si, anuncia o seu programa de vida e a vida que ele oferece àqueles que o acompanham, àqueles que o seguem. Jesus fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós que me ouvis, porque mesmo passando pela tribulação, pela angústia, pelas lágrimas, sois benditos, porque já vivem uma vida nova que eu lhes ofereço, aqui e agora, e possuirão em plenitude um dia o reino dos céus. Primeira parte do Sermão da Planície, as bem-aventuranças. Depois, no domingo passado, Jesus nos fala dessa vida nova que os discípulos serão capazes de viver, uma vida superior, amar os inimigos. Está muito além da nossa capacidade humana. Perdoar aqueles que nos fazem mal, retribuir o mal com o bem, né? Porque habitando no coração de seus discípulos a vida do próprio Deus, eles não podem querer outra coisa que Deus não queira, que é o bem e a salvação de todos. Não pode haver ódio naquele coração que é de Deus, desejo de vingança. E essa é a transformação que o Senhor traz, nos entrega. E hoje conclui o discurso da planície com uma série de conselhos aos seus discípulos, à sua comunidade. Jesus tinha diante de si a experiência do contato que ele tinha com a comunidade na sinagoga e os fariseus. Um dia, Jesus havia dito já, em relação aos fariseus, são cegos guiando outros cegos. E Jesus se dirige à sua comunidade, alertando, porque Jesus não quer que na comunidade dos cristãos, na comunidade dos seus discípulos, que esta comunidade se converta numa comunidade assim, farisaica, hipócrita, de cegos guiando outros cegos. Então é uma advertência que Jesus faz e indica um caminho. Primeiro Jesus diz: cuidado, há um só mestre. Há um só guia. E o discípulo não é maior do que o mestre. Então Jesus faz essa advertência que todos na sua comunidade são discípulos. Desde a criança que recebeu a comunhão na semana passada, a primeira comunhão, até o Papa. Todos orientados para Jesus e o seu Evangelho.
quem começa a gente diz assim, a se achar, está fora do espírito da comunidade cristã. O nosso olhar, o nosso coração deve estar voltado para o Cristo. Ele é o grande guia, Ele é o mestre, Ele é o único mestre. Porque se acontecer isso, né, de a pessoa se julgar o iluminado, o que sabe tudo, se converterá num cego guiando outro cego, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? A luz é Jesus. Primeira advertência, né? A advertência de se transformar em guias, em mestres. Somos todos discípulos, e a nossa vida, o nosso coração, a nossa pregação, os nossos pensamentos devem estar, e nós devemos nos confrontar com Jesus e o seu Evangelho. Nós nos ajudamos uns aos outros no nosso caminho, na nossa vida cristã, nos apoiamos, mas não somos mestres uns dos outros, não somos guias uns dos outros. Só Jesus é o nosso guia, o nosso mestre. Mas Jesus já não está mais entre nós, vivo na carne. Ele está vivo e presente de outro modo. Então Jesus nos envia este mestre interior. Qual é o mestre interior? É o próprio Espírito Santo, né? Quando eu for, eu vos enviarei outro Consolador, e ele vos recordará tudo aquilo que eu vos ensinei. Então nós não estamos órfãos de Jesus. Ele habita em nós pelo Espírito Santo, que nos conduz, nos ilumina interiormente. E nós devemos recorrer a esse guia interior, a este mestre interior, que é o próprio Deus. Não sabeis, diz São Paulo, que sois templo do Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, primeira advertência de Jesus: há um só mestre. Nós nos ajudamos, nos apoiamos, nos damos a mão, sustentamos o irmão quando cai, quando entra em dificuldade, mas o mestre é só Jesus. Há um só mestre, um só Senhor. Ele atualiza sua mensagem, nos guia através da oferta do Espírito Santo, e também da sua igreja, através do magistério, né? Então Jesus confiou aos seus apóstolos e a Pedro como cabeça a tarefa de guiar, de atualizar o Evangelho nas nossas vidas, né? Mas não é que o Papa seja o nosso guia, no sentido de que a pessoa que ocupa a cátedra num determinado momento. Os papas passarão também. O Papa também é discípulo e conta com uma especial assistência do Espírito Santo para nos guiar e para nos conduzir, né? Então, um cristão, um católico, tem como guia o próprio Jesus, que atua nas nossas vidas através desse magistério interior, o Espírito Santo que nos aconselha, nos guia, e o magistério da igreja, na cabeça desse magistério, o Papa. Agora, Jesus dá outro conselho também, né? Diz assim: e quando acontecem problemas, dificuldades, quando um irmão nosso tem um cisco no olho, como incomoda um cisco no olho, né? Incomoda. Quando o teu irmão tem um cisco no olho, quando ele cai, quando ele erra, quando ele se afasta do Evangelho de Jesus, o que é possível fazer? O
que se deve fazer? E aqui, Jesus não diz que nós não devamos fazer nada. Jesus pede que nós nos ajudemos, mas que nós sejamos capazes para ajudar. Nós precisamos o quê? Enxergar bem. Jesus diz assim: por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem. Então Jesus está dizendo aqui, não está dizendo: olha, porque você tem uma trave no teu olho, ou porque você tem um cisco no teu olho, deixa o outro se afundar, não faz nada. Não, Jesus está dizendo: enxerga bem. Todo aquele que quer ajudar o outro, precisa enxergar bem, porque se não enxergar bem, vai ser um cego guiando outro cego. Não vai poder ajudar quem não enxerga bem. Tira, então diz Jesus, tira a trava do teu olho, capacita-te para poder ajudar o teu irmão. Enxerga bem. Como é necessário enxergar bem para poder verdadeiramente ajudar o irmão? Porque às vezes os nossos juízos, os nossos julgamentos, eles estão marcados por tanta coisa, tanta poeira no nosso olhar, tanta trava, e a gente não enxerga bem. Um exemplo simples e fácil de como é necessário enxergar bem para poder verdadeiramente ajudar o outro. Quem nos é antipático, ou nos fez alguma coisa que feriu o nosso coração, a gente olha para aquela pessoa e a gente só consegue enxergar os defeitos daquela pessoa. Nosso coração está ferido, está machucado com alguém, a gente só vê os defeitos, a gente não está enxergando bem, porque aquela pessoa também tem algumas qualidades, também tem, mas a gente só vê o mal. Agora o contrário também o contrário também é real. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente só vê as qualidades. Tem aquele ditado que diz: o amor é cego, né? O amor é cego. O problema é quando volta a visão, aí é um problemão. Então o amor não pode ser cego. O amor tem que enxergar bem, como Jesus está nos falando aqui, para poder ajudar, para poder construir, é preciso enxergar bem. Nem 8 nem 80, nem só ver coisa ruim e nem só ver coisa boa. Enxergar bem, nós vamos poder ajudar o irmão quando nós enxergamos bem. É isso que Jesus está dizendo. Nas nossas comunidades é importante nós cultivarmos isso, essa capacidade de enxergar bem. Pedir a Jesus que tire as travas, os ciscos, os impedimentos do nosso olhar. Dizer como aquele cego que se aproximou de Jesus um dia e disse: Senhor, que eu veja. Como é bom e importante, diante de cada situação da vida, tem uma decisão para tomar, um passo que eu tenho que dar na vida, uma situação que eu tenho que resolver. Senhor, que eu veja, ilumina-me, e assim eu vou poder, construir, vou poder ajudar o outro, mas sem enxergar bem eu não vou conseguir ajudar o outro. Eu queria concluir, tem tantas coisas belas deste evangelho, mas quando Jesus fala dos frutos, a árvore e os frutos, e ele usa aqui, né, é o exemplo do figo e da uva. Não é por acaso
que Jesus usa estes frutos como exemplo nesse contexto, né, em que ele está aconselhando os seus discípulos na vida de comunidade. A uva e o figo são figuras largamente utilizadas na linguagem bíblica, na Sagrada Escritura. A uva, o que a gente faz com a uva? Faz o suco de uva, mas faz também o vinho, que traz alegria, né? Muitas vezes o vinho é trazido à tona na Sagrada Escritura para recordar a alegria. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformou a água em vinho. É símbolo da alegria, da plenitude de vida e sobretudo da alegria, né? O vinho que alegra o coração. Não pode ser demais, né? Aquilo que é em excesso também, depois vem as consequências, né? Mas biblicamente tem essa imagem. O vinho traz alegria. E o figo é aquela fruta doce, né? Um figo madurinho, não tem muito figo por aqui, né? Mais para, às vezes, regiões mais frias, eu acho, o figo. Mas o figo bem madurinho é doce, né? Na boca da gente. Aí. Por que Jesus usa essas figuras, dizendo da árvore boa que dá o fruto bom? Jesus está dizendo também aqui, né, que os frutos conforme o Evangelho são frutos de doçura, de alegria, de felicidade, né? Esses são os frutos que a presença de Deus no nosso coração traz. Deus nunca entra na vida da gente como o acusador, aquele que traz tristeza, desânimo, aquele que assusta, que coloca medo, né? Essa não é a linguagem de Deus, não são os frutos que Deus traz no coração de quem o acolhe, mas a doçura do figo, a alegria do vinho. E então também na comunidade, na nossa comunidade de discípulos do Senhor, o fruto bom que ficará do nosso encontro, que nos dá certeza de estarmos enraizados no Senhor, plantados no solo dEle, né? A certeza de que nós somos ramos unidos a esta videira que Ele é que nós produzimos esses frutos de alegria, contentamento de estar no Senhor, entusiasmo, esperança, paz, a doçura que o figo recorda também. Tudo isso a gente experimenta pessoalmente e como comunidade de fé quando estamos enraizados no Senhor. Quando há tristeza, desânimo, acusações, conflitos, espinhos, né? É sinal de que talvez a gente não esteja enraizado no Evangelho do Senhor. Então, esses conselhos o Senhor Jesus nos deixa hoje, concluindo este grande discurso que começou lá com as bem-aventuranças e termina hoje aqui. Quem puder, nesses dias de descanso, agora, para aqueles que vão poder descansar, podem retomar o Evangelho de São Lucas, a partir do capítulo 6, né? E repassa todo esse discurso que conclui hoje. Começa lá no capítulo 6, depois conclui precisamente hoje no Evangelho ainda do capítulo 6, no finalzinho. Praticamente todo o capítulo 6, começa esse trecho, alguns versículos depois de ter iniciado o capítulo 6, e vai até o versículo 45. Então, cerca de 40 versículos apenas, e aí a gente pode
retomar todo esse discurso de Jesus no Evangelho de São Lucas e pegar ele, ler ele agora, né? Depois de termos meditado cada domingo em um trecho dele, a gente repassa ele completamente, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a compreender. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio